Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na primeira carta do apóstolo João, 1 João, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Nesse capítulo, amados, o apóstolo João, ele continua, ele falou ali no capítulo 1 sobre andarmos na luz, e aqui no início do capítulo 2 ele vai continuar falando sobre isso, que nós devemos permanecer na luz, que ele está escrevendo, né? Ele diz assim, olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, mas caso vocês pequem, saibam que vocês têm um advogado, um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não só pelos nossos, mas por de todo o mundo. Ou seja, aqui fica claro que Jesus não morreu somente para algumas pessoas, mas para todo o mundo, né? Nem todos são salvos, nem todos acessam a obra de redenção, de propiciação que Jesus efetuou, porque nem todos creem. Essa obra é acessada por meio da fé, e aqui fica bem claro nesses primeiros versículos do capítulo 2. E aí o apóstolo João continua falando que aquele que obedece a Deus deve andar como ele andou, aquele que afirma que permanece em Cristo deve andar como ele amou. Ou seja, vai mostrando que o nosso caminho é um caminho de luz, é um caminho de manifestação da vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Aqui nesse capítulo ele nos mostra que uma das atitudes que nos revelam se de fato nós nascemos de novo, se de fato estamos em Cristo Jesus, é como nós lidamos com os nossos irmãos. Aqui diz assim, né, que aquele que afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, na verdade ele continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Ou seja, nós devemos tratar os nossos irmãos assim como Cristo os tratou. Esse é o mandamento que Jesus Cristo nos deixou. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. E assim vai se revelar a vida de Cristo em nós. Esse é o objetivo, né? Que as pessoas conheçam a Cristo através do amor que nós, cristãos, tratamos uns aos outros. Sabemos que temos vivido num tempo bem difícil, bem complicado em relação a isso, e mais do que nunca, nós, como filhos de Deus, precisamos priorizar isso na nossa vida, principalmente, amados, quem tem família cristã, né? Quem tem esposo, filhos, irmãos, que são, além de serem família de sangue, também são família de Cristo. Aí nós precisamos mais do que nunca revelar a vida de Cristo através do nosso trato com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Isso vai mostrar que de fato nós estamos na luz. Aí ele continua ali no capítulo 2 falando que nós não devemos amar o mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele vai falar sobre o que está no mundo, né? O que revela uma pessoa que ama o mundo? É viver através da cobiça da carne, da cobiça dos olhos e da ostentação dos bens. E quem vive assim, o amor do Pai não está nele, mas ele está enraizado no mundo. E esse não é o estilo de vida que Deus tem para nós. E ele continua exortando ali os irmãos, falando sobre os anticristos, que nós sabemos que os anticristos se revelariam até que seja revelado o anticristo, né, que é o homem da iniquidade. O apóstolo Paulo fala assim, o homem da iniquidade. Então, até que se revele de fato o anticristo, muitos anticristos vão sair pregando. Esses anticristos nada mais são do que os falsos mestres, o que o apóstolo Pedro chamou de falsos mestres. São esses anticristos que saem do meio da igreja. João fala isso, eles saíram do nosso meio. Isso só revela que eles não são dos nossos, porque se eles fossem, eles teriam permanecido no ensino genuíno, no ensino verdadeiro. E aí vai trazer um ensino extraordinário, que é o que eu quero compartilhar com os irmãos, que é o que está ali. Eu quero ler com os irmãos do versículo 20 até o versículo 27, falando sobre a unção que nós recebemos, ou seja,
a capacitação, o poder do Espírito Santo que está em nós para nos mostrar, para nos revelar, para nos ensinar. E aí eu quero ler esse texto com os irmãos. Então, 1 João capítulo 2, dos versículos 20 ao 27, está escrito assim: Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem, para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Amados, como eu mencionei ontem, uma das heresias que estava se alastrando no meio da igreja, conceitos heréticos, era do gnosticismo. E um dos conceitos eu mencionei ontem era que só alguém muito especial poderia ter uma revelação completa de Deus, iria transcender o entendimento, e essa pessoa, ela seria alguém mais especializado nas coisas espirituais. E aí essa pessoa poderia orientar, ensinar, era um indivíduo escolhido por Deus para compreender as coisas ocultas do reino do Espírito. Isso eram os conceitos do gnosticismo e infelizmente estava entrando na igreja, né? Levantando pessoas como se algumas pessoas tivessem uma capacitação. Deus escolheu aquelas pessoas para terem uma capacitação maior do que as outras. Então essas pessoas teriam uma interpretação correta, teriam um entendimento correto, e a gente sabe que isso daí ainda existe hoje, né? Existem muitas pessoas que inclusive se autodenominam como sendo alguém mais especial, pessoas que inclusive já morreram e ainda continuam aí os seus estudos, os seus ensinos, como se eles fossem melhores, vamos colocar assim, tivessem uma capacitação extra para compreender coisas que nós, como se fosse assim, né? Vou falar numa linguagem para nós entendermos, como se nós, meros mortais, nunca pudéssemos compreender. Só eles que têm uma iluminação maior. E nós sabemos que tem muitos por aí. E aí o apóstolo João vem, além de ensinar, eu sempre falo, né? Que essa carta, além de ele ensinar a verdade, ele combate essa heresia. E aí ele vem e escreve esse texto que nós lemos aqui, do versículo 20 em diante. Dizendo assim, ó, mas vocês têm a unção. Vocês receberam a unção que procede do Santo e todos vocês têm conhecimento. Por que todos vocês têm conhecimento? Porque todos vocês têm o Espírito Santo habitando em vocês. Amados, essa é a verdade para nós. E aqui diz claramente, eu escrevo essas coisas não é porque vocês não conhecem a verdade, mas é exatamente porque vocês conhecem a verdade é que eu estou escrevendo. Para quê? Para que vocês não sejam enganados. Ali no versículo 26 vai dizer, eu escrevo essas coisas a respeito daqueles que estão querendo enganar vocês. Não se deixem iludir, não se deixem enganar. Vocês já têm uma unção que procede do Santo, e essa unção, ali no versículo 27, essa unção que vocês receberam, essa unção permanece em vocês. Vocês não precisam que alguém os ensine.
Amados, isso aqui não está falando sobre ensino no sentido dos ministérios que o apóstolo Paulo explicou lá em Efésios capítulo 4. Ministério apostólico, ministério evangelístico, profético, de pastor e de mestre. Não é nesse tipo de ensino. O que João está falando aqui é: vocês têm a unção, vocês têm o Espírito Santo habitando em vocês, vocês não precisam que alguém fique dizendo o tempo todo como vocês devem viver. O Espírito Santo habita em vocês. Vocês precisam crescer no conhecimento do Espírito Santo que já habita em vocês. Vocês já receberam a semente divina. Isso nós vamos ver no capítulo de amanhã, que é o capítulo 3. Vai falar sobre nós já termos a semente divina em nós. Então é isso que o apóstolo João vem combatendo. E, amados, existem ensinos até hoje, fundamentados em pessoas que tiveram uma iluminação maior, um entendimento, foram chamados especificamente para isso. Não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que todos nós temos a unção. O que é a unção? É o Espírito Santo, que está dentro de nós e está sobre nós. Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que crê em Cristo Jesus, que crê que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus, a expressão exata de Deus, que veio, viveu, morreu, ressuscitou em nosso lugar, fez toda uma obra em nosso lugar, uma obra de propiciação por todos os nossos pecados. Todos nós que cremos nisso nascemos de novo, e todos nós que nascemos de novo temos o Espírito Santo habitando em nós e sobre nós. Ou seja, é essa unção que nos capacita e que nos ensina. Por isso que na carta do apóstolo Paulo para Tito ele diz: a graça de Deus é que ensina você a viver de maneira santa, justa e reta nessa era presente. É a capacitação que vem do Senhor, a capacitação que vem do Espírito Santo, e ela não é uma capacitação limitada. O Senhor dá do seu Espírito sem limites. O Senhor derrama do seu Espírito sem limites. E cada um que crê em Cristo Jesus e que nasceu de novo tem acesso a isso pela fé. Os ministérios são para a edificação do corpo de Cristo. Isso está bem explicado e bem claro, e nós já estudamos isso em Efésios capítulo 4. Os diferentes ministérios e também os diferentes dons dentro da igreja é para a edificação da igreja. Aí sim, é para contribuir com o nosso ensino, mas esse ensino que o apóstolo João está falando aqui é sobre nós podemos ler a palavra de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita. Naquela época eles não tinham a Bíblia como nós a temos hoje. Eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham as cartas que estavam sendo escritas ali, mas hoje nós temos a palavra de Deus escrita. Então nós temos o Espírito Santo, todos nós que nascemos de novo, temos o Espírito Santo habitando em nós e sobre nós para nos ensinar, para nos dar entendimento. Glória a Deus pelos ministérios, pelos dons derramados sobre as pessoas, para a contribuição do crescimento da igreja, uma edificação para a igreja. Mas eu, por exemplo, eu estou aqui, eu ministro a palavra, eu ensino a palavra. Eu não posso dizer que eu tenho uma iluminação maior e que de agora em diante as pessoas têm que me seguir porque eu tenho a iluminação verdadeira. Isso não existe. Isso não existe, amados. É um dom que Deus deu para contribuir com o crescimento da igreja. Mas eu não posso afirmar uma coisa dessa. E é isso que o apóstolo João está falando aqui. Por quê? Porque existiam pessoas adeptas do gnosticismo que estavam se auto-intitulando iluminadas e tinham um entendimento mais profundo do evangelho. E aí os cristãos, eles não poderiam ter esse entendimento. Só pessoas iluminadas, melhores. Isso não existe. No reino de Deus, isso não existe. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Todos nós recebemos a unção. E essa unção, que é a presença do Espírito Santo em nós e sobre nós,
permanece em nós e nós não precisamos que alguém fique dizendo, ditando como nós devemos viver o tempo inteiro. O que nós precisamos é aprender a ouvir e discernir a voz do Espírito e sermos liderados pelo Espírito Santo. Isso é o que cada crente precisa. Por isso que os verdadeiros mestres, aqueles que ensinam a palavra assim como ela é, quando nós olhamos pastores, mestres, pregadores que sempre encorajam os irmãos a terem uma vida com a palavra, a estudarem a palavra, a abrirem as suas Bíblias e se relacionarem com Deus todos os dias, são pessoas que de fato estão no caminho, estão na luz. Por quê? Porque todo aquele que anda na luz quer levar a luz para as pessoas, quer que as pessoas também andem na luz. Então, todo aquele que encoraja, que incentiva os irmãos, leiam a sua Bíblia, aprendam do Senhor, ouçam do Espírito Santo, aprendam a discernir. Nessa caminhada de aprender a discernir a voz do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo para a nossa vida, nós podemos errar, mas é um aprendizado e nós precisamos nos sujeitar a esse aprendizado. Precisamos nos sujeitar à liderança do Espírito em nossas vidas. Eu sempre falo que todo mestre genuíno, verdadeiro, pastor genuíno, verdadeiro é aquele que incentiva os irmãos a serem liderados pelo Espírito Santo. Mas aqueles pastores ou aqueles mestres, aqueles pregadores que querem trazer, não, eu é que tenho a revelação, ou é só a minha igreja que tem a revelação genuína, que tem a iluminação real da palavra, é a minha igreja que é a verdadeira, ou é o meu pastor que é o verdadeiro, eu tenho cuidado com isso, eu prefiro fugir desses ensinos. Porque a verdadeira mensagem de Deus é que todo aquele que nasceu de novo tem a unção, e a unção permanece em nós, porque a unção é o Espírito Santo de Deus, e Ele mesmo nos capacita, nos instrui, nos ensina, nos orienta. É claro que Ele usa da sua palavra, é claro que Ele usa das pessoas, porque o Deus mesmo, por meio do seu Espírito, derramou dons sobre as pessoas, dons para ensinar, dons para falar da palavra de Deus, e glórias ao Senhor por isso. Mas aqueles que querem manipular a palavra, aqueles que querem deter o conhecimento de Cristo para si, como se somente eles fossem verdadeiros e autênticos, normalmente eles não encorajam os irmãos a se relacionarem com a palavra de Deus. Eles querem, você só pode ler isso, é sempre estudos que eles oferecem, nunca é uma leitura bíblica. Amados, nós precisamos aprender a discernir essas coisas. Isso era o que o apóstolo João estava ensinando aqui. Lá na igreja primitiva já acontecia isso. Imagine hoje em dia, né? Se lá na igreja primitiva já existiam pessoas manipulando o ensinamento da verdade, querendo se tornar pessoas mais iluminadas, que elas é que tinham o verdadeiro conhecimento, imagine hoje, como que não está no nosso meio, né? Então, que eu e você possamos compreender que Deus, Ele derramou do seu Espírito para viver em nós e estar sobre nós, nos capacitando, nos ajudando. E a palavra nos garante que essa unção, nós já temos a unção que procede do Santo. Nós já temos o conhecimento da vida, o que precisamos é aprender a desenvolver e amadurecer esse conhecimento. E nós fazemos isso como? No relacionamento com Deus, por meio da oração, por meio do estudo da palavra. Então, que eu e você, amados, nós possamos desenvolver essa vida gloriosa que o Senhor já conquistou para nós. A unção que nós recebemos permanece em nós e nós podemos ser instruídos, moldados, alicerçados, iluminados por essa unção, que é o Espírito Santo de Deus em nós. É Ele que nos capacita, é Ele que abre os olhos do nosso entendimento. É Ele que nos instrui em todas as coisas, é Ele que nos corrige. Então, enquanto nós vamos lendo a palavra, o Senhor mesmo vai abrindo os nossos olhos. O Senhor mesmo vai iluminando os olhos do nosso coração para que a gente compreenda as Escrituras e possa viver e praticar essa verdade, essa palavra. Então, essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Nós já recebemos a unção que procede do Senhor, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo, amados,
é o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor, é a vida do próprio Senhor depositada em nós, para viver em nós e estar sobre nós, nos ajudando, nos capacitando, nos ensinando, nos guiando em todas as coisas. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos aprendamos cada vez mais a sermos liderados e ensinados pelo Teu Espírito. Que eu e os meus irmãos, nós deixemos a infantilidade, a criancice de lado e nós possamos avançar em maturidade cristã. Pai, que eu e os meus irmãos, nós nos dediquemos e nos sujeitemos a uma vida contigo, com a Tua palavra, em oração, uma vida de gratidão, uma vida de louvor. Pai, que eu e os meus irmãos possamos desenvolver essa vida que o Senhor já depositou em nós. A unção já está em nós, o Espírito Santo já está em nós. Que eu e os meus irmãos aprendamos a viver a partir dessa unção, da presença poderosa, capacitadora do Espírito Santo em nós. Que eu e os meus irmãos aprendamos a viver assim, nos ajuda nisso. Não queremos mais viver como crianças, perguntando todas as coisas o tempo inteiro. Queremos ser liderados, ensinados e instruídos por Ti, Senhor. Queremos aprender a ouvir do Senhor, a sermos direcionados pelo Senhor. Afinal, a Tua palavra nos garante que a Sua unção já está em nós e permanece em nós. Que eu e os meus irmãos possamos desenvolver essa vida a partir dessa comunhão contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.